Ser uma pessoa boa não está te fazendo vencer, está te fazendo ser ignorado. Você tenta fazer o certo, escuta mais do que fala, evita conflito, se preocupa com o sentimento dos outros, ajuda quando pode, não passa por cima de ninguém. E mesmo assim, no fim do dia, quem recebe atenção não é você. Quem é lembrado não é você. Quem é escolhido não é você. Parece que quanto mais você se esforça para ser correto, mais invisível você se torna. Isso cansa, isso dói. E o pior, faz você começar a se perguntar se há algo errado com você. Talvez você já tenha vivido isso em amizades, quando sempre esteve presente, mas nunca foi prioridade. Em relacionamentos, quando entregou demais e recebeu pouco. No trabalho, quando se dedicou mais que todos e mesmo assim foi ignorado. Você olha ao redor e vê gente menos esforçada, menos ética, menos verdadeira, avançando. E você, parado. Isso cria uma sensação silenciosa de injustiça, como se o mundo recompensasse quem joga sujo e esquecesse quem tenta fazer o certo. O problema é que ninguém te ensinou uma verdade dura. Ser bom não é o mesmo que ser forte. E quando você confunde essas duas coisas, começa a se sabotar sem perceber. Você passa a dizer sim quando queria dizer não. Ri de coisas que te incomodam. Aceita desrespeito em silêncio para não parecer difícil. Se molda para caber onde não cabe. E aos poucos, vai desaparecendo dentro de si mesmo. As pessoas não ignoram você porque você é ruim. Elas ignoram porque você se tornou previsível, sempre disponível, sempre compreensivo, sempre compreensível demais. Sem limites claros, sem presença firme, sem postura. E o mundo funciona de um jeito desconfortável. Ele respeita quem se respeita primeiro. Você pode até não perceber, mas quando alguém sente que pode te perder, ela presta atenção. Quando alguém sente que você tem limites, ela mede as palavras. Quando alguém percebe que você não está tentando agradar, ela começa a observar você com outros olhos. Mas quando você entrega tudo de graça, o valor desaparece. E isso vai criando uma vida travada, relações rasas, reconhecimento que nunca chega, sensação constante de estar ficando para trás. Não porque você não seja capaz, mas porque você está tentando vencer com a estratégia errada. Agradar ao invés de se posicionar. Talvez a pergunta que mais doa seja essa: se eu sou uma pessoa boa, por que minha vida parece tão estagnada? O que prende você não é falta de capacidade, é padrão repetido. E padrão só muda quando vira consciência. Você não acorda um dia e decide ser ignorado. Isso acontece aos poucos. Você aprende desde cedo que ser aceito é importante. Aprende que agradar evita rejeição. Aprende que ficar quieto mantém a paz. E sem perceber, constrói uma identidade baseada em adaptação constante. Você vai se moldando para caber em todo lugar. O problema é que, quando você cabe em qualquer lugar, você deixa de ter forma própria. E quem não tem forma, não gera presença. O ciclo começa assim. Você oferece demais, esperando reconhecimento. Não recebe. Então oferece mais ainda. Começa a explicar demais, justificar demais, se esforçar demais. Só que o efeito é o contrário. Quanto mais você tenta provar valor, menos valor você transmite. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Sentem quando alguém precisa ser aprovado. Sentem quando alguém tem medo de perder. Sentem quando alguém não tem limites claros. E o ser humano respeita força emocional, não boa intenção. É aqui que entra uma forma diferente de enxergar a vida. Marco Aurélio, um imperador que lidava com pressão todos os dias, dizia algo simples: você não controla o que fazem com você, mas controla quem você escolhe ser. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava que o sofrimento começa quando tentamos controlar o que nunca esteve nas nossas mãos, a opinião dos outros. Sêneca falava que quem vive em busca de aprovação vive em prisão invisível.
Nada disso é distante. Isso é cotidiano puro. Você sofre porque ainda mede seu valor pela resposta dos outros. Sofre porque ainda confunde atenção com afeto. Sofre porque ainda entrega energia demais para quem entrega presença de menos. E isso não acontece por fraqueza moral. Acontece porque ninguém te mostrou que existe um limite saudável entre ser gentil e ser anulável. A virada começa quando você percebe que boa parte das dores que carrega não vieram de rejeição real, mas de expectativa mal colocada. Você esperou consideração onde nunca houve compromisso. Esperou prioridade onde nunca houve reciprocidade. Esperou respeito onde nunca houve limite. E enquanto você não entende isso, o padrão se repete em pessoas diferentes, mas com a mesma sensação no fim. O desconforto dessa percepção é grande, mas ele traz algo raro: clareza. Você começa a enxergar que não é o mundo inteiro contra você. É o seu comportamento que ensinou o mundo a te tratar assim. E essa consciência não machuca para destruir. Ela machuca para acordar. Depois que a consciência chega, algo muda por dentro. Não é barulho, não é revolta, é silêncio lúcido. Você começa a observar mais e reagir menos. Começa a perceber seus próprios impulsos antes de agir. E é aqui que as mudanças reais começam a tomar forma. Você percebe, por exemplo, que uma das coisas que precisa abandonar é a pressa por resposta. Antes, uma mensagem sem retorno já virava ansiedade. Um olhar neutro já virava insegurança. Agora, você começa a entender que o silêncio do outro não define seu valor. Isso muda sua postura. Você deixa de correr atrás de validação e passa a cuidar da própria presença. Outra coisa que começa a cair é a necessidade de explicar tudo. Você percebe que quanto mais se explica, mais perde força. Então começa a falar menos e agir mais. Não por frieza, mas por clareza. Você entende que quem quer entender, entende pelo comportamento. E quem não quer, não entende nem com discurso. Você também começa a abandonar a culpa por dizer não. Antes, cada limite parecia um risco de perder alguém. Agora, você entende que quem só fica quando você se anula nunca esteve ali por você. Então, seus limites deixam de ser agressivos e passam a ser firmes, calmos, naturais. E isso muda completamente a forma como as pessoas se aproximam. Outra mudança acontece na forma como você escolhe onde colocar sua energia. Você deixa de investir tempo em relações confusas, em conversas rasas, em ambientes que drenam sua força. Não por arrogância, mas porque agora você entende o custo emocional disso. Você passa a valorizar paz, clareza e presença real. Aos poucos, você abandona também o hábito de reagir no impulso. Antes, qualquer provocação virava resposta. Qualquer crítica virava defesa. Agora, você começa a escolher suas batalhas e percebe algo curioso. Quando você para de reagir a tudo, você passa a ser levado mais a sério. Nada disso acontece de um dia para o outro. Não é um salto. É um ajuste diário, pequeno, silencioso, constante. Mas o efeito acumulado é forte. Sua postura muda, seu olhar muda, sua forma de falar muda. E as pessoas começam a sentir isso sem você precisar anunciar nada. O mais importante é que você não muda para ser aceito. Você muda para não se abandonar mais. E essa é a diferença que sustenta tudo. Chega um ponto em que você olha para trás e quase não reconhece quem era antes. Não porque virou alguém superior, mas porque parou de se abandonar. Parou de implorar por atenção. Parou de negociar sua paz. Parou de aceitar migalhas emocionais disfarçadas de afeto. E isso muda tudo. A pessoa que antes era ignorada começa a ser respeitada. Não porque passou a agradar mais, mas porque passou a se posicionar melhor. O tom de voz fica mais firme. O olhar deixa de pedir aprovação. A presença fica mais sólida. As palavras ficam mais medidas.
As atitudes passam a falar mais alto que qualquer explicação. E o mundo responde a isso. Nem sempre com carinho, mas quase sempre com respeito. Você entende que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Quem enxerga, se aproxima. Quem não enxerga, se afasta. E pela primeira vez, isso deixa de doer. Porque agora você sabe que a sua paz vale mais do que a necessidade de ser aceito por todos. Você também percebe que ser uma pessoa boa nunca foi o problema. O problema era ser bom demais com quem não merecia, ceder demais onde deveria haver limite, se calar demais onde precisava haver voz. Quando você ajusta isso, sua bondade deixa de ser fraqueza e vira força, vira critério, vira escolha. No fim, a verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Pessoas boas não são ignoradas por serem boas. Elas são ignoradas quando esquecem de se respeitar, quando se colocam sempre em último lugar, quando aceitam menos do que merecem por medo de perder. A mudança começa quando esse ciclo termina. Se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Essa jornada de clareza, postura e força emocional continua. E você não precisa caminhar sozinho.